queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 18 ao 24 de abril e eu não precisei olhar no papel porque eu decorei hoje pela primeira vez em 200 mil climas astrológicos. Ai, queridos, contando os dias do meu inferno astral para ele acabar. Fazia tempo que eu não tinha um inferno astral tão mala. Puta que eu... Ai... A pessoa tem a Vênus em Áries, Mercúrio em Áries, tem que ter um ladinho de palavrão, né? Tá puxado, né, gente? Nossa senhora, tá? Inferno astral, aquela coisa assim, né? O que pode dar errado vai dar errado e vai dar mais errado e vai virar ao contrário, é bem isso. Mas vai passar, tudo passa, isso é uma coisa que pelo menos eu sei, a impermanência engloba tudo, então tudo passa, então... Dia 25 de abril, mandem no que é o próximo clima, tá? Então não me dá parabéns ainda. Próximo clima astrológico eu quero 1000 parabéns, tá? Porque eu tô assim, pandemicamente isolada, então eu quero muitos parabéns. Pra me sentir mais feliz. Pessoas, recados. Estou assim, porque eu estava gravando Debochonados. Vai sair a segunda temporada. E eu tava agorinha gravando a minha participação. Então, não sei quando vai sair, porque eu mandei mensagem pro Vitor agora e ele ainda não recebeu a mensagem. Mas enfim, logo sai, eu aviso, não nesse, no próximo. Com certeza vocês seguem o Deboche Astral, vocês vão acabar vendo a minha participação por lá. Muito bem. Outro recado, o manual tá com desconto, lembram? Descontão. Aproveita, ainda tem muito ano pela frente, são muitos meses e ainda dá pra aproveitar muito. Vamos entender que tá rolando aqui. Estamos entre luas, né? Semana passada foi a lua nova em Áries e a gente vai ter a lua cheia em Escorpião, que vai ser na semana que vem. A gente tá numa transição, num entre coisas, por vários motivos e aspectos, tá? Então vamos começar pelo começo. A energia de Touro começa a se aproximar. Semana passada a gente já teve a entrada da Vênus em Touro. E essa semana a gente vai ter o Sol e Mercúrio entrando em Touro no mesmo dia, que vai ser dia 19, tá? Então nós vamos ter 3 posicionamentos em Touro. A temporada de Touro começa agora, né? Então a gente traz a energia da coragem que veio com Áries, isso como um todo, né, gente? A energia do geralzão. Mas veio a energia da coragem, do impulso, e agora com Touro é assim, tá, preciso estabilizar, preciso ver realmente aonde que eu vou pôr a minha atenção, aonde que eu vou pôr o meu cuidado. Legal. Então, vamos usar essa energia para trazer um pouquinho de estabilidade na nossa vida pessoal. Porém, contudo, sempre tem um porém, né, gente? Sempre tem um mas, né? Tem um monte de outras coisas aqui acontecendo que não facilitam nem um pouco a nossa busca de estabilidade. Vamos entender um pouquinho a dinâmica de Saturno-Urano que tá rolando? Que eu tô falando o ano todo sobre isso, mas é que assim, no nível individual, no nível pessoal, principalmente as pessoas que têm posicionamentos dos signos fixos, as pessoas que nasceram ali do 6º dia ao 14º, 15º dia, né, que são os graus de Touro, Escorpião, Aquário e Leão, e provavelmente você é uma dessas pessoas, lá no manual essas coisas são explicadas, né, tintim por tintim e tal. Você tá envolvido num nível pessoal com esse aspecto transpessoal que é a quadratura de Saturno-Urano. Ai, como assim? É o seguinte, se você tem planetas e pontos nesses graus, né? Saturno tá te pegando por um lado e Urano tá te pegando pelo outro. E Saturno e Urano, eles têm uma qualidade muito diferente. Um que é conservar, que é Saturno, né? Traz rigidez, a necessidade de conservar, de segurar, de trazer frustrações pra gente ter paciência, desenvolver paciência e desenvolver maturidade. E Urano quer que a gente rompa, quer que a gente inove, traz o inesperado, repentino, acelera. Saturno deixa eu não inverter os nomes. Saturno atrasa, Urano acelera. Então a gente tem aí eles não são
a gente não diria, eu não poderia dizer assim que eles são opostos, porque eles não são opostos, né? Eles são corregentes de Aquário, por exemplo. Então não é uma questão de oposto, mas é uma questão de vibração diferente mesmo. Legal, é como se a gente pegasse aí, vamos traduzir, um capricorniano e um aquariano. Ambos são meio friozões, né? Mas de maneiras diferentes, bem diferentes. Legal. Então nós temos esses dois guerreando nos céus nesse ano de 2020, 21 até fim de 22. Essa é a grande treta coletiva que a gente está vivendo, que é o velho mundo versus o novo mundo. Só que na vida individual, se esses dois planetas pegam os seus planetas pessoais, né, no seu mapa astral, você está daí pessoalmente envolvida nessa energia. Então, por exemplo, peguem a sua astróloga que vos fala aqui, né? Eu tenho 6 graus de Aquário, eu tenho 6 graus de Touro, eu tenho 13 graus de Escorpião. Eu estou sendo, né, pegada ali por todos os lados, né? Eu, nos últimos, acho que 6 anos, eu passei por 10 milhões de trânsitos astrológicos desafiadores. Estou viva aqui para contar a história e explicar que tá tudo bem, que a gente precisa só trazer consciência. Então, por um lado, busca romper. Por outro lado, a gente sente bastante frustração. O Saturno, gente, quando a gente tá tendo trânsitos de Saturno, a gente se sente... a energia adensa, a gente fica meio pessimista, a gente fica meio pra baixo, tá? É fato. Se a gente tá com bastante Urano, a gente fica muito pilhado, a gente fica energizado. Só que o que acontece é que a gente tá na influência dos dois no nosso mapa, quem tá sendo afetado por eles, né? Que são o pessoal ali que tem coisas naqueles graus que eu falei ali, do 6º ao 15º grau, dos signos fixos. Então, por que isso tem a ver com a história aqui? Acontece que a energia de Touro sendo ativada, que é um signo fixo, traz um cutucar dessa formação de Saturno e Aquário, Saturno e Urano. Por quê? Essa lua cheia vai acontecer em pontos que foram mexidos lá na temporada de Aquário, tá? E essa configuração de lua cheia que está se formando, que primeiro a gente vai ter a passagem dos planetas em Touro ali por essa energia e culminando nessa lua cheia na semana que vem, a gente vai ter uma configuração de muita frustração. Ai, Tiffany, de novo. Gente, de novo. Por quê? Porque assim, o Saturno ele segura. Então, os taurinos desses períodos estão muito segurados, né? As pessoas de signo fixo estão muito assim, quer fazer, mas tem algo que segura. Por quê? Porque tudo precisa ser meticuloso, precisa ser planejado. E essa lua cheia vai falar assim, se joga, rompe. Aí o outro vai falar assim, só que não, eu não vou deixar. Não é assim, tem que pensar direito, sabe? Então, essa configuração começa a se formar, por quê? Porque Vênus, Sol e Mercúrio vão encontrar Urano em Touro, mas a gente tem Saturno em Aquário e a Lua vai acontecer em Escorpião, formando uma quadratura em T. Só que isso começa a se formar essa semana todinha, tá? E a gente tem um agravante, a palavra agravante é ruim, né? Mas assim, uma coisa que vai tornar essa lua cheia ainda mais poderosa, pensa eu que vou fazer aniversário na lua cheia, tudo bom? Ela vai ser uma superlua. A superlua é porque a lua tá no período em que ela está mais próxima da Terra, né? Ela nem sempre tá tão pertinho, mas quando a gente tá na superlua, ela tá o mais próximo possível. Isso quer dizer que a gente vê aquela luazona enorme no céu. Quando, claro, se ela tá mais perto, a energia é mais forte. Então essa lua cheia vai deixar marcas para nós emocionalmente, porque lua cheia já traz emoção. Lua cheia em Escorpião traz emoção vezes 2, né? E com essa configuração, pode ser que vocês sintam emoções fortes, mas que essas emoções estejam de alguma forma bloqueadas, porque Saturno fala, não quero, não gosto, depois, sabe? Tem essa questão. E tô já trazendo essa informação da lua cheia aqui, porque Vênus, Mercúrio, Sol estão indo na direção de Urano e, ao mesmo tempo, claro, vão fazer aspecto desafiador para Saturno. Então isso tudo começa a acontecer nessa semana,
Semana passada, lembra que tava todas aquelas intensidades de Plutão? A energia muda para essa semana para ser mais no tom de Saturno e Urano, tá? Então vou falar bem mais sobre a própria lua cheia no Trabalhando com as Luas, que vai ser semana que vem, lógico, e no próximo clima astrológico, que é quando ela vai ficar exata, que é no dia 27, tá? Mas a gente já vai sentir esses encontros de Saturno e Urano acontecendo no céu. Lembrando que coletivamente essas questões vão estar cada vez mais forte e entrando em ápice ali, o encontro de Saturno e Urano vai acontecer mais uma vez ali entre junho e julho. Exatamente eu não lembro, acho que é junho que eles ficam exatos, mas esses 2 meses vão ser 2 meses onde essa energia vai se retomar, tá? Outra mudança de energia bastante forte é que Marte tá entrando em Câncer no dia 23. Então a gente estava com ele em Gêmeos faz tempo, a gente estava com um monte de energia em ar e fogo, lembra disso? O Marte em Gêmeos estava favorecendo esse ponto, tinha pouquíssima coisa em terra e água. Agora não, né? A gente já tem bastante coisa em terra, o Marte agora passa para um signo de água, então as emoções vão estar assim muito mais à flor da pele, né? Marte pede pra gente mergulhar aí no nosso passado. Isso como um todo. Lógico que é mais interessante você olhar onde que você tem onde você tem Câncer no seu mapa astral, porque esse é o setor da vida que vai estar mais ativado pela passagem de Marte nessa casa astrológica. Pessoas, tem que estudar astrologia, tá? Não tem jeito. A gente fala do clima geral, mas o clima ele é sempre muito mais interessante quando ele é olhado para o seu mapa astral individual. O meu curso de astrologia continua a passos lentos, mas uma hora ele vai sair. Eu fiz um comprometimento comigo mesma que é de não trabalhar nas coisas da maneira que eu costumava trabalhar no passado. Eu sempre fui uma paulistana workaholic louca em todas as profissões e trabalhos que eu já tive na minha vida, e foram muitos. E eu me comprometi comigo mesma quando eu mudei pra cá. Claro que isso demorou um tempo, né? Não é assim, ainda hoje essa louca mora aqui dentro. Mas eu me comprometi a simplificar a minha vida e usar o meu tempo de maneira muito mais saudável e com muito preenchimento. Então eu evito qualquer tipo de estresse, né? Qualquer tipo de... Tem tudo que sair dentro de uma fluidez. Eu recomendo muito isso dentro do possível na vida de vocês. Ai, Tiffany, mas não é possível porque eu tenho 15 filhos, eu tenho 15 carros. Então, a questão é, não vai jogar fora os filhos, mas simplifica tirando um pouco dos carros. Simplifiquem a vida de vocês, quem busca, né, um pouquinho mais de estabilidade, de tranquilidade, de calmaria, né, para aqueles que estão buscando um estilo de vida mais assim, eu recomendo muito essa simplificação. Eu já era simples, tá? Mas assim, hoje eu mantenho assim, a minha vida é muito enxuta, sabe? E quanto mais enxuta, menos eu preciso me matar pra ir atrás de dinheiro, não sei o que. Eu não costumo gastar muito, enfim, não tenho muitas ambições e tal. Pra que eu possa realmente viver uma vida de acordo com a minha... a fluidez, né? Então o curso de astrologia entra dentro desse processo de fazer uma coisa que vai ser muito duradoura, muito positiva. Ele vai se chamar Astrologia para Autoconhecimento. Então ele vai ser para você aprender a fazer o seu mapa astral. Ele não é um curso de formação, ele vai ser para você aprender a fazer o seu mapa astral e aprender a fazer o mapa astral das pessoas com quem você convive, para que você possa ter melhores relações, porque você vai entender as pessoas, como elas funcionam melhor, no nível psicológico profundo, né? Porque essa é a minha abordagem, eu gosto desse olhar, não daquela coisa meio fatalista, determinista, para entender quais são as questões, né, que você tem, que as pessoas têm. Mas não num sentido de formação. Por que não é um curso de formação? Já esclarecendo, né, para as pessoas que se interessam. Porque o curso de formação, eu acredito que ele pode ter um pouco online, né? Porque o curso vai ser gravado. Ele pode ter uma parte gravado, mas eu acho que para você se formar astrólogo, você tem que ter acesso a um astrólogo assim, né, na vida real, no ao vivo, e não vai ser essa a minha proposta, né? Então, apesar dele vai ser um curso que ele é praticamente uma formação, ele não é uma formação nesse sentido, porque ele é para leigos, para pessoas que querem se entender.
Porque eu acredito mesmo, para se formar astrólogo, você tem que estudar muitos anos e você tem que ter acesso a um astrólogo para tirar suas dúvidas o tempo todo, te explicar as minúcias e tudo mais. Voltando aqui, a gente tem então a entrada de Marte em Câncer, que vai ficar aí uns 2 meses nesse signo, e vai ser muito importante quando ele mudar para a energia de Leão, tá? Por quê? Porque você sabe. Porque Leão faz oposição a Aquário, tá? E aí vai ser bem lá em junho e julho, quando eu disse que o circo vai armar. Aí depois a gente vai ter as luas cheias em Aquário, vão ser 2 esse ano. Então a gente tá se preparando para isso. Vamos acompanhando, porque tudo que veio se formando entre fevereiro, março, abril, vai ter um ápice ali nesse período de junho e julho. Semana passada eu falei março, aí vocês me corrigiram falando que eu tava falando de abril. Eu não tava falando de abril, eu estava falando de março. Eu tava me referindo aos vídeos anteriores que eu falei, gente, março vai ser mais tranquilo, março vai ser mais tranquilo. E as pessoas questionando, como que março e abril tá sendo mais tranquilo? Não tá mesmo, mas está mais tranquilo comparado, né, ao que a gente tá formando aí pra junho e julho, com a chegada dos eclipses e com a chegada desse encontro e as luas cheias em Aquário e a oposição de Marte a Saturno e Júpiter. Então, é isso, tá? É isso. Tem mais uma coisa. Semana que vem, junto com... Olha que interessante, eu adoro astrologia por causa disso, porque eu falo que a gente, às vezes, o céu forma um motim, né? Quando tiver essa lua cheia, é o dia que Plutão fica retrógrado. E Plutão é corregente de Escorpião, e a lua cheia vai ser em Escorpião. Isso puxa muito mais para a energia, né, de transformação, claro, né, intensifica, mas também é a primeira retrogradação desse ano, dos planetas, né, mais lentos. Então é muito importante porque é o primeiro de muitos, tá? Em maio a gente já vai ter a retrogradação de Saturno. Mercúrio fica retrógrado também no fim de maio. E aí em junho a gente já tem Júpiter, Saturno, Plutão, Mercúrio retrógrado e Netuno retrógrado. Então ele abre, agora nesse finzinho de abril, né, Plutão abre os trabalhos retrógrados. Então a gente armou um circo aí, lembra, de novembro pra cá, e a gente vai ter que reconsultar na nossa vida pessoal e coletiva, né, o que a gente montou até maio, né? O que a gente montou na nossa vida, a gente vai ser convidado a mergulhar de volta nessas questões, tá? Então vai ser um período de bastante introspecção e retomada de questões, tá? É isso, meus amores. Olha, força, luz pra todos. Tenho conversado com muita gente, não tá fácil pra ninguém. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo angustiado, tá todo mundo aflito, tá todo mundo numa sensação de falta de perspectiva. Isso é o que eu sinto, isso é o que muita gente que eu conheço sente. Então, se você tá se sentindo assim, não se sinta sozinho. Todos nós estamos passando por uma coisa sem precedente, né? Nunca ninguém viveu uma coisa assim como uma guerra, né? Que a gente tá vivendo desde o ano passado. É realmente bastante desafiador, a gente tá entrando em novos territórios da vida, né? Então, se sinta acolhido, se sinta recebido dentro dessa emoção, porque você não tá sozinho, tá? Muita gente tá sentindo isso, é normal a gente sentir, porque nós perdemos o contato com outros seres humanos, as possibilidades de conhecer pessoas novas, de ter encontros, de ter... eu sinto muita falta de fazer de ir participar de um workshop, de ir fazer um final de semana de algum curso, de ir viajar para algum lugar. Eu também tenho sentido muita falta disso num nível muito profundo, no sentido de que parece que a gente fica sem perspectiva, né? Começa tudo a ficar meio deprê, meio chato. Fora o fato, né, de toda a tragédia que tá acontecendo, né? Tô falando mais aqui do nível individual. Então sintam-se acolhidos, não deixem também isso de lado, não deixem passar, acolham esses sentimentos, essas emoções, mas vamos juntos, tá? Então não sintam que vocês estão sozinhos, estamos todos juntos nisso. E isso uma hora há de passar, porque a impermanência permeia tudo, como eu já disse, então uma hora isso vai passar, tá bom? É isso, queridos, ótima semana, até o próximo, que vai ser o meu aniversário. Até lá!